Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Demos graças a Deus por mais esse encontro, onde nós estamos estudando este livro Mediunidade Farol Dentro da Noite, e já temos avançado aí as páginas iniciais e começamos a buscar um pouco de entendimento sobre essa questão de trabalho de desobsessão. O livro ele vai dividir entre desobsessão 1 e 2. E a gente vai compreendendo conforme vai decorrendo o livro, como nós temos combinado, não estamos lendo toda a sequência, parágrafo por parágrafo, e estamos fazendo somente alguns comentários relativos a alguns pontos em específico. Então, hoje, só me ajudam com a página do livro de vocês. Página 30. Página 30, vocês vão ver que no início do parágrafo ele vai começar trazendo o trabalho com a desobsessão. Exige. Então, nós vamos partir daí, que é a página, Fábio? 30. Tá bom? Vamos fazer a prece, como de costume, e aí a gente segue hoje falando ainda sobre esse trabalho de desobsessão. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, por essa renovada oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em favor de nós mesmos e de tantos outros também, para esse momento de partilha, de comungar também entre espíritos encarnados e desencarnados e tantos outros que através dos tempos temos nos ligado. Que nesse momento venhamos ter bom ânimo para que essas elucidações de hoje cheguem a tantos. E que essa mesa, posta e farta do alimento de vida eterna, alcance a todos. Que a Tua vontade, Pai, seja feita, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então também agradecemos a todos aqueles que têm nos acompanhado até esse momento, pela perseverança, pela paciência. Mas é importante buscar essas literaturas e a gente, o que mais nós estamos aprendendo com esse livro é que não é propriamente um trabalho que é feito fora, que deve ser feito fora. Eu me esforçar para mudar fulano cicrano. Mas é um trabalho íntimo. Lógico que ele entra em alguns aspectos aqui, por exemplo, da questão da desobsessão, relativo à nossa condição, esse campo mental, esse campo vibracional que nós às vezes construímos, e que lógico que vai se afinizar com outros espíritos. Mas também é um alerta para todos nós, relativo ao que nós temos que mudar em nós hoje para sermos amanhã melhor do que somos hoje. Esse é um dos aspectos mais importantes que esse livro vai trazer para nós. E justamente nesse parágrafo aí da página 30, ele vai dizer que o trabalho com a desobsessão exige maior cuidado, vigilância e oração. Pensamentos, diálogos, atitudes descontroladas, conversas frívolas, literatura não construtiva. E ele coloca um alerta: cuidado com isso. São brechas para que irmãos desajustados invadam nossa onda mental, criem campos adversos e nos perturbem. Oração, vigilância e serenidade são necessárias. Vigilância e autoconhecimento acima de tudo. Então, porque assim, vou fazer um breve comentário aqui. Mas então, porque a gente trata muito desse assunto num sentido assim, que o Fábio pode infernizar a vida. E não é assim que funciona. O Fábio só vai conseguir infernizar a minha vida se eu deixar. É aquele exemplo do presente. Eu dou um presente para o Fábio. O Fábio tem a capacidade e o livre-arbítrio de dizer eu quero o presente ou não.
Então, assim, não é que esses espíritos são maus e que vêm nos perturbar. Nós rebaixamos a esse nível e eles têm porta aberta para nos sugerir coisas não tão boas assim. Na verdade, sim, nós estamos no mesmo nível deles. Não são as coisas que nos acontecem, né? Somos nós que acontecemos para as coisas, ou seja, é muito de como nós reagimos, nos deixamos influenciar. E aqui na sequência ele vai colocar, né, que quem não se conhece não tem como se vigiar. Então a gente volta para essa necessidade do autoconhecimento, para que nós consigamos distinguir o que é meu, o que não é meu, para daí conseguir trabalhar em cima disso, porque senão a gente fica um pouco perdido, né? O que está acontecendo isso? Como é que eu vou mudar algo se eu não sei se isso realmente é meu ou não é, né? Ele até coloca ali, né? Aceita tudo. Nós somos, às vezes, essa esponja. Ou esse imã, né? A gente usou o símbolo do imã aqui algumas vezes. Qualquer lugar que você passar o imã, se for metal, vai grudar. Só que ele gruda o quê? O que é de bom e o que é de ruim. Mas nós precisamos, através do conhecimento, montar esses filtros. Eu escutei algo hoje assim que soa positivo, mas também a gente tem que tomar o cuidado, né? Que essa pessoa disse assim, por exemplo, eu vejo a Vitória na rua, eu não conheço a Vitória, mas me vem uma sensação ruim, eu nem converso com ela. Eu escutei essa também. Eu não concordei. Entendo em partes o que essa pessoa quis dizer, mas não é assim. Porque se nós pegarmos o exemplo de Jesus, ele ia conversar com qualquer um. Sim. Então, não é porque, digamos assim, a gente chama de santo não bateu. Não é porque o meu santo não bate com o do Fábio que eu tenho que ignorar o Fábio. Até porque, assim, numa circunstância assim, eu vou num local, né? Agora vamos pegar a Vitória, né? E só tem a Vitória lá. E eu preciso daquilo que tem no estabelecimento onde ela trabalha. Então, agora só porque eu tive uma má impressão, eu não vou? Será que o meu problema seria eu com ela? Ela que é o problema ou será que sou eu que sou o problema? Né? Então, é aquela questão como Jesus, né? Se fosse Jesus iria e falaria. Então, às vezes, a aparência, a Vitória pode dar uma expressão séria, mas porque ela está pensativa, está com algumas preocupações. E quando a gente se aproxima, e aí a gente começa a estabelecer um diálogo, a gente vê que não tem nada a ver. Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade, às vezes, de conhecer alguém ou de reencontrar alguém, justamente só porque a gente se deixa impactar por aquilo, né? Uma aparência, né? Ou uma coisa assim, meu santo não bateu. Né? Eu tenho por experiência, né, que de primeiro momento, uma colega assim que a gente, nossa, né? Mas por quê? Porque o jeito dela era diferente, mas o convívio, né, fez com que isso se tornasse uma amizade. Então, se a gente não se dá essa oportunidade, né, a gente não tem como saber. Né? É a mesma coisa no trabalho de desobsessão. Isso. Porque essa pessoa também trouxe um comentário assim, se eu vou almoçar em algum lugar e eu sinto que o ambiente não é legal, eu não almoço. Ali. A gente tem esse livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio. Mas se nós formos... Né, você tem, né, como a Miriam falou, o livre-arbítrio de escolher. Quem em outro lugar, vai. Mas se nós pegamos o exemplo de Jesus, ele vai dizer assim, que a vossa luz não se apague. Sim. E se nós pegarmos um caso muito mais perto de Chico, aonde que Chico ia tomar café? No bar? No
boteco. Então, assim, você vai se privar dessa questão? Onde é que estão as oportunidades de aperfeiçoamento, se não Também. nesses ambientes? Então, a gente precisa ponderar e refletir muito sobre essas questões. Não aceitar assim Lógico que, por exemplo, aconteceu isso comigo. Quando eu iniciei aqui na Casa Espírita, comecei a estudar, né, o Espiritismo, e eu vi que era necessária essa reforma íntima, lógico que de algumas questões eu tive que me afastar. Pela minha necessidade naquele momento. Né? Por exemplo, uma das questões era a questão, não que eu era alcoólatra, mas eu fazia uso, né, da cerveja, né, do vinho, uísque, essas coisas aí. Eu tive que dar um tempo disso. Agora, como é que eu ia dar conta se eu ainda continuasse integrado a esse meio que eu vivia? A dificuldade seria maior. Não que eu não daria conta, mas eu sentiria uma dificuldade maior nesse sentido. Então, eu tive que, aos poucos, ir me deslocando para que eu desse conta do trabalho. Hoje, eu me sinto em condições de ir no boteco, né, e de ir acompanhar alguém, não fazer o uso, mas me sentir bem naquele ambiente. A gente tem que se autodesobsediar. Então, precisou, né, dessa limpeza, não que o meu vaso esteja limpo, né, mas precisou dar uma esfregada aí no vaso, né, dessas questões para que hoje tivesse como, e hoje, através desse conhecimento que ele vai falar aqui, entender, como o Fábio falou, a oportunidade do trabalho. É interessante porque isso a gente vê que serve para tudo. Né? Esses tempos nós ouvimos que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nesse primeiro momento, como tu deu o teu exemplo, foi necessário que você se retirasse um pouco, talvez se limpasse, enfim, para que depois se tornasse espontâneo, porque depois dessa autodisciplina que nós temos para tudo, inclusive para estar ou não em alguns ambientes, escolher ou não comungar com alguns, enfim, isso também é um ato de humildade, da gente reconhecer ainda a nossa fragilidade, mas é para que depois nós tenhamos condições de olhar isso sob uma outra ótica também. E aí sim, a exemplo de Jesus, fazer o nosso papel do outro lado também, de se colocar ao encontro de muitos que muitas vezes nós julgamos que são eles que não estão com energia boa ou coisas do tipo. Então, como o restante do trecho ele vai trazendo aqui, que é necessária essa autovigilância. Então, nós podemos estar em comunhão com qualquer irmão? Sim. Isso não significa que nós tenhamos que nos corromper, por exemplo. Então, só que é aí que tá. É um trabalhinho que nós temos que fazer ali de autocontrole, de autoconhecimento e de se burilando pouco a pouco nisso. Mas nós não podemos também usar que isso vire um desculpismo para que a gente passe a fugir dessas oportunidades, né? Criar então esses empecilhos para uma fuga. E aí por isso que um parágrafo aqui ele vai dizer que é tempo de crescer, tempo de perdoar e amadurecer o aprendizado. Convicção e fé são importantes para continuar na caminhada que é longa e árdua, mas ao mesmo tempo suave, pois é nesse caminho que aliviamos o peso dos nossos erros, dos desencontros, de todo o mal praticado. Então aqui ele resume que é esse o caminho e que já está nesse tempo de nós crescermos, perdoarmos, enfim, como foi dado esse exemplo. Então, ultrapassarmos esse antagonismo que muitas vezes nós temos, né? Seja aqui encarnado, ou seja em espírito, ou como foi usado o termo, simplesmente o santo não bateu. Mas o porquê que não bateu? Nós somos irmãos, continuamos sendo irmãos mesmo assim, então o trabalho nos cabe. E isso é para tudo, por isso que inclusive o trecho aqui que foi iniciado é o trabalho. Isso é parte do trabalho, estando dentro da casa espírita ou não. Eu tenho um caso desses aí que o santo não bateu. Eu tenho um amigo, a minha esposa e
a prima dela. Então, eu conheci esse meu amigo aí porque as duas são primas, né? E no primeiro dia que a gente se encontrou, realmente não bateu o negócio. Antipatia. Então, assim, a gente não conversou. Ele teceu alguns comentários, que daí ela veio falar pra Sandra. Eu nem tinha percebido, né? Enfim. E, assim, depois, eu e ele, assim, a gente nunca discutiu sobre nada. Assim, sabe? Podia ter opiniões diferentes, mas é algo que a gente sempre se acertou, assim, de uma forma muito natural, sabe? É aquele caso, assim, que um completa a frase do outro, praticamente. Hoje, lógico que a gente está um pouquinho mais distante, mas eu considero, assim, como um grande amigo, né? E a gente vê que, de início, foi assim, trabalhoso de a gente criar essa afinidade. Diferente de outras amizades que eu conquistei. Que de início já era algo muito mais fácil. Eu tive muitos casos desse, assim, no tempo que eu trabalhava de motorista. Às vezes estar 10, 15 minutos com a pessoa e aquela conversa assim ser tão calorosa que parecia que você conhecia a pessoa há milênios, vamos dizer assim. E pessoas que você não conseguiu mal dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas a gente tem que ter... Eu deixo esse alerta para vocês, quem está aí nos ouvindo, não bater de frente com essas questões, né? Tenta, dá uma encarada. Eu já passei por muitas dessas condições assim de... tinha muitos lugares para escolher para comer, no pior lugar eu fui, sabe? Então eu entendo que tinha um propósito, né, para aquilo ali, né? Talvez o meu ingresso, o meu dinheiro para aquela pessoa fez a diferença. Tinha outros lugares mais baratos, condições melhores, mas talvez, né, às vezes o meu entrar naquele estabelecimento fez com que a Vitória também entrasse, que o Fábio, vendo que tinha 2, 3, também entrou, e às vezes é nessas pequenas questões que a gente ajuda, colabora, e se a gente for na onda dos outros, aí a gente acaba se perdendo. Vai falar que, né, se quisermos chegar ao alto, é por aí que temos que passar, podando ervas daninhas, nos espremendo na passagem entre os espinhos, nos esgueirando, desviando conforme o momento exigir, mas sem nunca desistir. Porque esses momentos eles vão existir, os bons, os ruins, eles fazem parte desse nosso aprendizado. Fugir deles, só vamos empurrar para frente uma necessidade que muitas vezes nós temos que passar naquele momento, mas o livre-arbítrio é nosso, nós podemos escolher evitar determinadas situações, mas a que preço? Não quer dizer que a gente tenha que propositadamente escolher sempre o pior lugar para comer, como você colocou, mas por que não de vez em quando até para se dar a oportunidade de fazer algo diferente e poder ser útil num desses lugares. Não que a gente tenha que fazer isso de caso pensado, mas muitas vezes é uma questão de nos permitirmos ter essas experiências diferentes também, como você colocou. Pode não fazer tanta diferença para nós, mas para outros que estejam juntos ou para quem nos acompanha, pode fazer toda a diferença. Aqui ele coloca que não há momento de descanso. E aí, como ele traz aqui um exemplo que me remete a uma trilha, e aí, talvez pela afinidade que eu tenho, né, de estar na mata, mas é interessante a gente analisar que não propriamente aqui parece que dá um peso, né? Não há momento de descanso, então assim, a gente quase que não respira, né? E não dá para fazer nada, não dá para bobear. De certa forma Mas assim, ele coloca, se paramos, os espinhos nos encobrem, nos machucam, crescem mais depressa. Imaginemos nós numa trilha, numa mata, enfim, mesmo no seu momento de descanso, você está alerta. Você não pode estar fazendo uma trilha, a depender ainda mais do grau de dificuldade, a gente pode remeter para a nossa vida, a depender do momento que nós estamos,
mesmo que nós estejamos, entre aspas, descansando, ou estando ali no momento de trégua, a gente mesmo assim precisa estar em alerta, que quer dizer o quê? A vigilância que estamos falando até o momento, porque justamente você tem que estar atento, né, aonde você está, onde você pisa, se tem animais, tempo, clima e etc. Então é isso, não é que a gente não possa ter um descanso ou uma trégua, mas mesmo nesses momentos nós precisamos continuar atentos, para que justamente aí é a passagem do jugo leve, para que não venha essa sobrecarga, que aí os espinhos, né, não nos machuquem, enfim, justamente por essa nossa falta ali de vigilância. Tanto que já na sequência ele vai dizer, né, Deus, fé, oração e confiança em si mesmo. Aí ele diz assim, que a tua confiança é que empunha o facão e te dá o ritmo da caminhada. Quem não confia fica parado. O mato cresce, toma conta de tudo e não nos permite ver para qual lado ruma a estrada. Queres progredir? Pega a tua sacola, a tua lanterna, empunha o facão e segue em frente. Deus te acompanhará do alto e nós junto a ti, bem de perto, se tua vontade for firme. A luz que ilumina a estrada, o facão para cortar os espinhos e a sacola para recolher as pedras que no passado semeamos em nosso caminho são. Que ele fala, né? Existe então essa luz para iluminar a estrada, o facão, que são essas ferramentas para as oportunidades de trabalho, é o Evangelho de Jesus, e aqui ele acrescenta, né? Ele está falando de conhecimento, a codificação de Kardec, as obras, né, básicas aí da codificação. É o início, né? É o que nós mais precisamos. Mas poxa, eu já li o Evangelho algumas vezes, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, assim, leia de novo. Estude de novo. Porque a gente pode passar a vida inteira lendo e ainda não vai assimilar, né, tudo que... E não apenas leia, pratique, né? Praticar. Buscar viver o que está exposto, né? Esse é o grande desafio. Porque aqui ele vai colocar, né, que é justamente essa ignorância, né? Nós precisamos crescer porque essa ignorância não nos permite a vigilância. Então, precisamos do entendimento, mas colocar em prática esse entendimento é o mais importante, né? Então, a gente não precisa virar um mestre, um PhD, para depois começar a fazer. Não, com aquilo que nós já sabemos, já nos permite fazer muita coisa, viver nessas experiências. Almoçar no local ali que não fui muito com a cara, mas é justamente se colocar, né, se dar essa oportunidade de aplicar o Evangelho. Ele fala aqui na sequência, vivemos em comunidade, para que possamos ajudar uns aos outros. Não há quem cresça e atinja planos superiores isoladamente. Nós precisamos de provas, nós precisamos ser testados. Lógico que tem gente que às vezes não se suporta, mas... Nós colocamos assim no quesito de nos colocarmos à disposição, mas esse justamente naquele local que eu decidi é onde eu vou receber um amparo, um auxílio também, que eu tanto necessito, que eu tenho pedido, mas justamente é aquela questão da tábua de salvação, que muitas vezes a gente pede, ela é concedida e nós não nos damos conta, né, de nos agarrarmos a ela também. Então, todos nós podemos, né, ajudar-nos uns aos outros nesse sentido. Eles até falam que, observem, a vida é assim. As deficiências de um são supridas pelas qualidades de outro. Solidariedade é isso, crescer, compartilhando, apoiando o menos favorecido, sem pedir nada em troca. Quem realiza nosso pagamento é Deus, de conformidade com as nossas obras. O trabalho de desobsessão exige muita vigilância, especialmente no dia, né, em que se dá a reunião para tal fim. Ele está falando aqui um pouco mais específico, por exemplo, do dia que você está inserido numa atividade na casa espírita, mas a gente sabe que, né, tem que ser todos
é necessário que seja todos os dias, né? 24 horas. Até porque os nossos pensamentos precisam estar fluindo, né, de uma forma harmônica, senão dá todo esse enrosco aí que a gente acabou de ler, né, nos parágrafos anteriores. E é importante que ele cita ali no meio desse trecho que ninguém é totalmente destituído de conhecimento, capacidade e amor que não possa ser útil a alguém menos favorecido. Então, a vida sempre nos apresenta situações em que, por mais esdrúxulas que sejam, nós mesmo sem muito, nós ainda assim vemos que nós temos o que dar e o que colaborar com alguém em situações diversas, né? Principalmente nesses casos, né? Quando a gente está fugindo aí de algum ambiente ou de algumas pessoas, enfim, a vida vai encaixar ali situações para que a gente seja justamente esse instrumento ou que o outro seja esse instrumento para nós, né? E quando nós nos dispomos a essas questões aqui, principalmente relacionadas a um trabalho mediúnico, ou digamos assim, uma atividade de voluntário, nós vamos ser exigidos mais. Nós vamos ser cobrados. Por que você tem ido lá se doar por esse tempo? Para que ajudar se as pessoas também podem trabalhar? Para que buscar como às vezes acontece, né? Quanto tempo vai de estudo? Vocês vão se formar quando? Né? Tem diploma? O diploma é Cristo planetário, né? Quando chegar lá, talvez alguém vai chegar pra gente e vai dizer assim, não fez mais que obrigação, é a lei. Né? Então, assim, gente, nós vamos ter que fazer isso incessantemente. Mas naquele dia vai doer, naquele dia a gente não vai estar tão disposto assim, naquele dia talvez vai estar chovendo, né? Vai ter trovoada, naquele dia talvez vai estar um frio danado, ou quente pra caramba, né? O carro vai quebrar, o carro não vai funcionar, né? Vai talvez acontecer um acidente no caminho, no percurso, enfim, vamos saber lidar com a situação, né? Não desistir. Ele até chama atenção aqui para algumas questões, né? Naquele dia do Evangelho do Lar vai vir visita, né? O dia que você vai para o centro espírita para ajudar a cooperar, né? Alguém vai ligar precisando de ajuda, essas coisas vão aparecer, né? Para nos testar, para sentir o quanto que nós estamos firmes, né? Depois que a gente engrena, aí pode chover canivete que a gente vai dar um jeito de vir, de comparecer. Aqui também, na sequência, ele vai fazer um comentário relacionado a quando nós, então, já montamos um grupo, que o bom relacionamento entre todos os componentes do grupo, mais uma vez, o repetimos, é importante para a realização dos trabalhos, manutenção da harmonia e êxito nas doutrinações realizadas. Então, por exemplo, Jesus, quando recebeu essa incumbência de formar um planeta, que hoje nós conhecemos como Terra, esses espíritos não ficaram discutindo o que seria e o que não seria. Então há uma harmonia, né, entre esses seres. Você precisa estar em harmonia, não pode ter DR com Deus nesse momento, nem com Jesus. Precisa confiar. Precisa confiar. Às vezes você sai de casa, hoje a gente vai chegar lá, vai pedir do fulano, ciclano, chega aqui e não pede nada, porque é outra questão. Você é orientado a outro caminho. A gente não vai chegar ali e vai discutir com a orientação superior. Tem que estar disposto a aceitar o que vier naquele momento. É interessante que isso que tu falou agora é bem o trecho aqui do outro parágrafo, acho que antes da gente ler a última parte ali, que ele diz aqui: abram-se os corações. Aquilo que os encarnados consideram insignificante, para os espíritos desajustados pode até funcionar como bomba de alto poder destrutivo. Não menosprezem suas dúvidas, seus medos, seus ressentimentos.
Confiem mais uns nos outros. Assim assumimos que somos falíveis, que não somos perfeitos, que não somos orgulhosos e nos permitimos ser ajudados. Mas aqui, mais no aspecto, não propriamente ali, como a gente vem tratando, de que o tempo todo tem alguém ali querendo, né, que a gente fala, tô com obsessor, tô com encosto, não é nesse sentido. Mas é pra gente ter esse olhar mais sutil de que o que muitas vezes nós olhamos aqui no nosso meio material, físico, entre encarnados, a gente não dá bola, e em espírito a realidade é outra. Que é justamente dos diversos alertas que Jesus faz para nós como espírito, né? Que é, por exemplo, né, o nosso pensamento importa, né? Uma vez que tenhas desejado a mulher do próximo, já terei cometido adultério. Então Jesus fala ali do poder do pensamento. Então é para que a gente não menospreze esse fator aqui do que em espírito verdadeiramente acontece. Isso para uma harmonia de um grupo, seja mediúnico ou nosso seio familiar, entre amigos, no trabalho, na profissão. Isso é importantíssimo. E ele ainda coloca, né, confiem mais uns nos outros, para que justamente a gente não abra brecha. Porque às vezes a gente, tá bom, tô aqui suportando a Miriam, né? Mas em pensamento, às vezes não é isso. E aí é o que muitas vezes vale muito mais. Então aqui está o esforço do oculto também, do trabalho oculto. Aí na sequência a gente tem uma breve orientação, se o Fábio puder ler para nós. Agradeçamos ao Pai pelas oportunidades que nos são ofertadas em sermos solidários aos nossos irmãos. Não se sintam desamparados em momentos de provas, por mais difíceis que sejam, mesmo quando estais a sós, sem a presença física de alguém, os irmãos superiores e Deus vos acompanham do alto e vos observam. As pequenas batalhas nos fortalecem para as maiores que virão. Mas não temam, sustentai-vos para tanto. Confiai, pois, o fardo jamais é superior às nossas forças. Fortaleçam-se na oração, no esclarecimento contínuo. Pratiquem o Evangelho de Jesus, pois o caminho é esse. Sigam em frente, a empreitada já está iniciada. Não olhem para trás. Confiem, não duvidem. Fé, Deus nos ama. Que todos peguem do arado e comecem o trabalho. O campo já está disponível. Cabe a vós arar e semear, pois já possuís relativas ferramentas para tanto. Se ficardes a pensar, o tempo da semeadura passará e a colheita não se dará em época certa. Não vos retardeis. Muitas vezes a gente fica vislumbrando um problema grande que temos e a gente não sabe como começar, né? E é justamente, tem que começar devagarinho, começar aos pouquinhos. Já temos capacidade, mas muitas vezes o trabalhoso é dar esse primeiro passo, né? É justamente calejar as mãos no trabalho, que é isso que vai nos tornar mais resistentes para encarar realmente as questões que precisamos passar, né? Começa com pequenos passos, a gente não vai conseguir dar um passo grande de uma vez só, né? Então é por isso que é dito aqui, né? Confiar e se sustentar para tanto, né? Que essa sustentação ela vem da disciplina, do dia a dia da gente realmente nos dar essa oportunidade do trabalho continuamente. Porque através do livre-arbítrio a gente foi experimentando, só que essas nossas experiências nem sempre foram boas. Só que hoje nós precisamos entender, né, de uma forma clara que essas escolhas não foram boas e que elas geraram alguns comprometimentos. Nós adquirimos alguns débitos. Então, hoje nós precisamos reorganizar a casa. Né? Nós precisamos nos reajustar ou recalcular a rota para qual é a nossa destinação maior. Então, nós precisamos fazer esse trabalho porque algumas escolhas, muitas dessas escolhas, não foram acertadas e a gente seguiu nesse não acerto, achando que isso era bom.
Mas hoje, conforme os exemplos de Jesus dado a toda a humanidade, nós vemos que nós nos equivocamos. Né? Se pegarmos principalmente aquela passagem que ele diz: amai vossos inimigos. Quando que a gente amava os nossos inimigos? Nunca. E justamente os inimigos ou adversários são esse recurso que temos para nos melhorarmos também. Se fosse um mar de rosa sempre, nós permaneceríamos no comodismo. Até vai colocar aqui, né? Combater a nós mesmos, nossa acomodação, nossa indolência, nosso ceticismo é a tarefa mais difícil de todas, pois são esses defeitos que se transformam em impedimentos e que, se não aprendermos a nos vigiar, aumentam cada vez mais. Então, são as provas pelas quais temos que passar e superar. Nossa reforma íntima é a realizar. E ele vai terminar, então, dizendo, né? Confiança, irmãos. Se quiserem a terra reformar, esse se quiserem, assim, se quiserem estar lá... Que vai acontecer. Nessa terra reformada, exatamente. Porque essa reforma vai acontecer... Com nós ou sem nós. Ou apesar de nós. Ou apesar de nós, reformem-se primeiro. Então, assim, vamos aparar essas arestas. Eu não sei se alguém já viu aqui, quando se trabalha com fundição, né? Você vê um produto pronto lá na tua casa, por exemplo, um motor, né? Um bloco de motor, você abre lá o bloco do carro, né? O capô do carro, você vê o bloco lá do motor, todo bonitinho, todo lisinho, né? Mas ele não é assim quando sai da fundição. Então eles precisam que lá tem as pessoas que vão aparar todas essas arestas, vão tirar todas essas rebarbas, né? Vai receber um outro tratamento para que você, quando abra o motor lá, veja o bloco lá bonitinho, todas as peças, igual o plástico, né? Ele tem uma forma, tem que reparar. Então, para que a gente seja bonitinho lá na frente, ou hoje que seja, a gente precisa, né, tirar essas rebarbas, o que ficou mal feito, poderíamos dizer assim. Tá bom, gente? Então, por hoje seria isso. No nosso próximo encontro, nós vamos para o título Mudança de Atitude. Veja, ele só está falando o que a gente precisa identificar. É a parte, assim, tipo assim, anota aí quais são os teus defeitos. Anotou? Agora precisa mudar a atitude. Começa por identificar. Depois aqui realmente... Quer dizer, o trabalho já começa na identificação. Tá bom? Então vamos fazer a prece para encerrar o estudo de hoje. Senhor, agradecemos imensamente pelas tuas bênçãos, pela oportunidade de hoje, pelas nossas vidas. Mas nós também reconhecemos tantos de nossos irmãos, Pai, que não tem disso que nós temos recebido nesta noite. Não tiveram a oportunidade desse estudo, desse entendimento. Muitos desses nossos irmãos se encontram ligados a vícios diversos e não têm a compreensão da sua própria realidade. Por esses, te pedimos em nome do Mestre Jesus, que essas mãos amadas se estendam em favor de todos, em favor de toda a nossa humanidade, nos renovando em forças, aliviando esses nossos pesos, mas que venhamos entender e compreender qual é a nossa verdadeira realidade e qual é o trabalho que todos nós precisamos fazer para um dia estarmos na condição como o nosso Mestre Jesus já tem alcançado. Que a tua vontade se faça, Pai, hoje e sempre, e que ela venha a ser a nossa, que assim seja. Que assim seja.